Bom dia. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um e depois a gente combinou, eu acho que vai ser gostoso para dar uma esquentada aqui. Aí cada um vai se apresentar lendo uma poesia antes da gente começar as perguntas e tal. Então, a gente tem a Adriane. Nós temos, na verdade, 2 mineiros aqui, uma carioca, porque a Adriane Garcia é mineira de Belo Horizonte, graduada em História pela UFMG. Ela tem vários livros, como Fábulas para Adulto, Perdeu o Sono, que foi prêmio de Paraná de Literatura em 2013. Tem O Nome do Mundo, Só com Peixes, Embrulhando para a Viagem, vários outros títulos, Garrafas ao Mar, Arraial do Curral del Rei, Eva, Pronto Poeta, e o recém-lançado Estive no Fim do Mundo e Me Lembrei de Você. E também participa de várias antologias no Brasil e no exterior. A poeta que veio do Rio é Alexandra Maia, jornalista, atriz, produtora de cinema e teatro, uma das integrantes do recital Ver o Verso, organizadora da antologia 100 anos de poesia, um panorama da poesia brasileira do século XX, e autora dos livros Coração na Boca, Um Objeto Cortante, o que ela vai lançar em breve, que a princípio terá o título de Ressaca. Bom, e o Bruno Venga, um querido amigo, tive o prazer de convidá-lo aqui para a primeira FLIT, que fiz a curadoria em outubro de 23, a 4ª, né, edição, nós estamos na 5ª. Né? Porque me chamou muita atenção, porque ele é formado em publicidade, é um outro mineiro, natural de Varginha, formado em publicidade, que tem uma atuação bastante relevante na área da corporativa, executivo de negócios, ligado ao entretenimento, mas trabalhando no mundo lá da Faria Lima, né? No entanto, é um poeta também. Não precisa contar, sim. Mas, enfim, ele é criador da plataforma Olá Podcast e do podcast Uma Poesia por Dia, autor dos livros de poesia Memórias do Futuro e o que ele está lançando aqui hoje na FLIT, na verdade, Novinho em Folha, que é um ensaio sobre o tempo não linear. Enfim, vamos começar, então, com aquela ideia de cada um dos poetas se apresentar com uma poesia ou 2 suas, enfim, tá bom? Adriane, começa. Primeiramente, agradecer todas as pessoas aqui presentes, agradecer, Isa, pelo convite, a FLIT, toda a organização, muito obrigada. Eu vou ler o primeiro poema do Estive no Fim do Mundo e Me Lembrei de Você, lançado pela Peirópolis. O nome do poema é Antropoceno. Antropoceno. Está parecendo que eu odeio a humanidade. Desde que vi as morsas caindo de montanhas em que nunca deveriam ter subido, as morsas quicando 1, 2, 3 vezes e caindo estateladas no meio da multidão de morsas. Na costa da Rússia, eu que nunca estive lá, chorei como quem passava a amar somente os bichos e as plantas que cultivo no meu apartamento sob um pedacinho de sol que os arquitetos deixaram por compaixão ou por esquecimento. Soube, então, que faltavam geleiras às morsas e que elas agora se viravam nas pedras amontoadas, que algumas subiam as montanhas e o resultado, eu já disse, elas caem e fica parecendo que eu odeio a humanidade. Como se eu não soubesse que gente também é bicho, como se eu não entendesse que é preciso amar a minha própria espécie. Fica parecendo que eu não compreendo que nós caímos quando a morsa cai. Uau! Está funcionando? Não. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer a Isa por esse convite delicioso, que eu estou apaixonada pela FLIT, é a primeira vez que eu venho. Então, queria dar os parabéns para todo mundo que organiza essa feira. E eu vou ler 2 poemas, que eu vou ler um bem pequenininho, que é o que dá nome ao livro, que é Um Objeto Cortante, que acabou dando nome à mesa, então acho que faz sentido começar por ele.
não tem título. Um desejo pode ser um objeto cortante. Assim como uma ponte pode mais separar do que unir. Um objeto cortante dividiu minha paz. E a Isa falou do novo livro, que é o, não sei, Ressaca, e eu estou tão mais ligada nele que eu acho que hoje eu vou ler poemas novos. E esse diz assim: pergunto aos amigos em que momento ficamos velhos, em que momento perdemos leveza, graça e apetite. Será numa roda de sampa, no instante em que nos achamos ridículos, ou na preguiça que nos rende cinzas a um sofá num dia de protestos? Talvez seja pelo olhar do outro que o tempo entra e pesa. Meu pai, aos 80 anos, joga futebol 2 vezes por semana. Nem o marca-passo diminuiu seu ritmo. Correr não dá mais. Gol só se recebe o passe perfeito, não importa. O que importa é estar em campo, a driblar o tempo. Quiçá, no prazer genuíno, o tempo não entre. Então, em que momento começamos a dizer não mais? Uau, né? Vamos lá. Depois dessas 2 mulheres lendo essas coisas fortíssimas, o primeiro bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui, domingão de manhã. E agradeço vocês especialmente, além do convite, por ser a editora desse meu livro. Tive a honra de ter Isa Pessoa como editora desse livro. Grandíssima honra, te agradeço muito. Olhando assim, você não vai enxergar. Passei grande tempo da vida olhando da mesma forma, uma forma dura, discreta, descontextualizada. A vida merece ser vista de flor, de brilho, de canto, de sinfonia. Olhe por aqui, desse outro lado, desse outro jeito. Vem cá, me dê a mão que podemos olhar juntos. Olhando assim, você não vai enxergar. Tente avistar ali, além do óbvio. É mais distante, mas vale a pena. Sabe aqueles óculos de armação moderna que você queria comprar? Pois então, esqueça deles por um momento, pois agora você precisa olhar além do que a vista à vista. Olhe com mais carinho, mais cuidado, mais ginga. Olhe e sinta. Se coloque em um abraço, se aconchegue, mas chega. Olhando assim, você não vai enxergar. Pois então, abra os olhos e olhe novamente. Veja que não importa se à primeira vista te traz prédios, proteções de janelas, paredes frias, vizinhos desconhecidos. Vá além, é lá que está. Chega mais, vamos transcender. Olhando assim, você não vai enxergar. Ainda se recorda daquele cheiro da casa de vó? Consegue se lembrar do machucado no joelho? E do pique-pega nas ruas de paralelepípedo? Pois sim. Olhe através dessas lembranças que te fizeram o que é. Tente subir ao mais alto de si, lá onde o ego fica bem pequenininho. Respire, conte até 3 e mergulhe fundo em sua própria alma. Lá, você vai lembrar do que realmente importa. Lá, você terá certeza que, olhando assim, você não vai enxergar. Veio agora direto uma pergunta que estava um pouco mais lá para o final, mas diante das leituras, porque a Adriane participou desse, quer dizer, escreveu esse livro, que é um projeto da Ana Elisa Ventura, não é? Ana Elisa Ribeiro. Desculpa. Sim, Ventura. é a curadoria, né, dela, é uma coleção de poesia contemporânea feita por mulheres. A Ana Elisa Ribeiro, que é até parecido com
E ela foi convidada, eu a convidei para... A gente chamou e ela, a Ana Elisa, que organiza essa série de livros da Peirópolis. E ela faz um comentário muito interessante em relação à poesia da Adriane, que é uma poesia de dedo em riste, né? Não é uma poesia pacificadora, né? E o Bruno vem e convida a gente a olhar tudo com mais carinho, né? Parece que ele foi, de alguma maneira, para um outro lugar bem distinto. Então, eu gostaria de que vocês comentassem, os três, um pouco essa ideia. Quer dizer, primeiro, afinal, né, para que serve a poesia hoje, né, nesse mundo, de fato, veloz, complicado, etc. Quer dizer, falassem um pouco sobre a necessidade da poesia e se você concorda, no caso, que você tem essa poesia não pacificadora. Obrigada pela pergunta. Eu acho que a poesia, ela contempla todos os temas, ela contempla tanto o dedo em riste quanto a pacificação, e que isso é muito bom e é muito rico. Às vezes eu, como poeta, também sinto falta, até em minha própria poesia, de algo mais pacificador, porque cansa muito também o dedo em riste. E como a gente está sempre falando do nosso tempo, inevitavelmente, de uma forma ou de outra, né, o poeta, o artista é mesmo a antena do seu tempo, a gente tanto fala do que há, muitos motivos para o dedo em riste, como a gente também fala do que há quando a gente tenta essa pacificação. Tudo tão tumultuado, essa falta tão grande do silêncio, né? Talvez o silêncio seja a coisa mais cara à poesia. E o silêncio é hoje, me parece, o bem mais precioso que vai se perdendo, porque parece que a coisa mais disputada que temos hoje é a atenção, né? A nossa atenção está sob disputa o tempo inteiro, todos querem a nossa atenção, principalmente redes sociais. É o que exacerba o barulho. Então, eu acho que é isso. Ao mesmo tempo que a poesia é este dedo em riste, e de alguma forma sempre foi, né? A poesia tem uma história, com a própria história, né? Homero conta a história em versos, né? Ao mesmo tempo que você tem esse apontamento, por exemplo, em Brecht, né? Brecht, não sei os versos exatos, mas num poema ele falava que ele gostaria muito de ficar falando sobre árvores e coisas bonitas, mas, infelizmente, naquele tempo em que ele vivia, não era possível, né? Mas eu acho muito bom que haja poetas se revezando nestes temas, ora apontando, ora pacificando, porque a gente também precisa disso, a gente também precisa de uma poesia que nos coloque em contato com o silêncio, com o outro, não só num sentido político, mas num sentido afetivo e até mesmo transcendental mesmo, né? Porque a poesia também tem isso, né? Ela está o tempo todo tentando pegar o que é transcendente, não necessariamente no sentido de religião, mas no sentido mais puro de religiosidade, né? Que é o religar. E eu acho que é isso. Alguns poemas querem que a gente retorne a nós mesmos, né? E alguns poemas querem que nós pensemos comunitariamente como é que a gente vai fazer com esse mundo. Você estava falando do silêncio e eu estava pensando na pausa, né? O quanto que a poesia nos convoca à pausa. Não é um texto que você lê rápido, que às vezes a poesia você precisa ler 1, 2, 3 vezes, e ela abre janelas, ela abre portas dentro de você. Então, eu acho que a poesia, para começar, retomando o tempo, ela nos leva de volta para a gente mesmo. E eu acho que a poesia também, qual seria a função da poesia, por que a poesia? Eu acho que a poesia dedo em riste, ou uma poesia mais contemplativa, ou poemas de amor mais amorosos, eles nos convocam a estarem presentes. Então, eles também é um trazer de volta. Então, acho que, para mim, a poesia
E para mim, na escrita da poesia, tem esse movimento, né, de reflexão, de pensar, de entender, de entendimento. Muitas vezes eu entendo coisas da vida escrevendo, eu levo susto, né? Tem um espasmo, e o pessoa que fala disso, do espasmo inicial de viver a vida. Então, eu acho que a poesia nos convoca a estar aqui e pensar de outras formas, nos abre possibilidades. Eu acho que essa é talvez uma função, se é que tem função, mas é o bom da poesia. Eu acho incrível ter a possibilidade de ter pessoas como vocês com o dedo em riste, porque eu, de fato, não tenho essa capacidade, já testei bastante. Eu, quando termino algo que eu falei, esse ó, meti o dedo na cara da sociedade, mostra para alguém e a pessoa fala, que fofo. Então, falho miseravelmente, e que bom que tem vocês para dar as mãos e a gente fazer esse trabalho conjunto de pacificar e enfrentar, porque nunca vai ser solo, né? Nunca. E quando eu penso poesia, ou quando eu penso... Na verdade, o que eu faço... Eu tomei uma decisão, depois dos 40, que foi tomar o caminho de volta para mim, que é um caminho muito longo e penoso. E nesse caminho de volta para mim, eu descubro que eu escrevo de dentro para dentro. E as pessoas que se conectam com a minha escrita, elas entendem que eu nem tateei o externo dela. Foi de dentro para dentro e serve para mim e para o outro. Então, essa complementaridade que eu acho que é o que faz o mundo da poesia ter sentido. Eu acho que, ainda nessa ideia do lugar da poesia, o dedo em riste versus, né, uma convocação mais para o amor, ou mais romântica, eu acho que a gente podia... Eu vi, lendo alguns poemas de vocês, eu vi duas linhas poéticas diferentes que eu acho que podiam suscitar uma discussão semelhante assim sobre esse lugar. No caso, seria o coração ou o cérebro, né? Da onde vem essa poesia? Quer dizer, que a gente tem um cânone de poetas, digamos a tríade, né? João Cabral, Bandeira e Drummond, né? E que eles, o Drummond mais lírico e abundante, quer dizer, embora milimetricamente pensado em tudo, mas o João Cabral mais econômico, enfim. Então, a gente tem dentro dos nossos mestres, e também o Bandeira curioso, engraçado, quer dizer, também, quer dizer, eles brincam, a gente não tem uma formação única. Então, é bom para a gente também explorar isso e ver, por exemplo, que numa linha da Alexandra, ela diz, um poema chamado Exílio, que ela diz, olhos no lugar, banido o coração, é preciso enxergar o horizonte que acaba. E aí, nesse poema, ela, né, isola o coração da construção, que é o lugar que a Adriane considera o território sagrado da poesia. Você tem alguma entrevista que você falou, a poesia é a extensão do coração. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso, quer dizer, no sentido da criação, quando vocês vão escrever a poesia, se vocês estão movidos assim por uma emoção, ou se é uma construção matemática, enfim, conversar um pouco sobre essa dicotomia aí, aparentemente, né, forte. Na verdade, não só na poesia, nas artes em geral, né, mas aqui falando propriamente na poesia, mas eu considero isso das artes em geral. Até comentei isso lá em Belo Horizonte, a gente está com um clube de leitura, Círculo de Poemas, a gente leva alguns livros de poesia para ler, toda segunda, quinta-feira do mês. Tem sido muito legal, que é com muitos leitores comuns, que estão ali porque gostam mesmo de poesia. E um dia estávamos comentando o seguinte,
às vezes você fala de algo ou lê um livro, por exemplo, um livro de história, né, em que estão lá os apontamentos do que aconteceu, e o apelo deste livro, de um livro de sociologia, enfim, também, o apelo desse livro ele é um apelo intelectual, é um apelo intelectivo, né? Você vai conhecer. E você, obviamente, vai pensar a partir daquilo, nada te impede de sentir também, né? Mas a arte, ela faz uma coisa muito além disso, inclusive trabalhando com temas que são de todas essas disciplinas, das áreas de conhecimento que existem. A arte vai trazer para o seu escopo aquilo personalizado. Já não é mais entender, por isso que aí eu tiro um pouco só da razão e digo que é o coração. Na arte, em geral, você está chamando o sujeito para sentir. Eu posso falar da questão do meio ambiente numa palestra técnica sobre as morsas caindo nas montanhas, nas geleiras que se transformaram em montanhas, porque perderam o gelo lá na Rússia, elas estão caindo tudo e morrendo. Eu posso falar isso de uma forma técnica. Mas, num poema, sentindo, porque antes eu sentindo essa dor, sentindo essa empatia, esse com as morsas, sentindo esse comigo, se eu consigo passar um pouco do que esse sentimento me foi, e se eu consigo dar forma a isso, de maneira que quando eu leio esse poema antropoceno, vocês consigam sentir o drama e a tragédia disso que está acontecendo, é diferente de apenas ler isso tecnicamente. Coisa que a gente faz muitas vezes nas nossas leituras aí corridas, né? A gente vai correndo, vai lendo, mas a gente não sente nada, até porque é tudo muito rápido. Como ela disse, há uma velocidade para o poema, ela é lenta. Então, eu creio que, quando eu falo que a poesia é o território do coração, eu digo que a arte é o território do coração, e é por isso que a gente não deve desistir da arte. A arte tem um papel nesse mundo, que é o seguinte papel: se ela não existisse, não estaríamos mais aqui. Parece que não, porque a gente olha as coisas e elas estão desse jeito, elas estariam muito pior. Sabe? Porque é a arte que faz isso. A arte nos convoca a ver o personagem, porque nos poemas também há personagens. Este que está gritando, este que está falando, este que está sentindo, este que está amando, né? A arte coloca a pessoa junto com alguém. É muito diferente de apenas racionalizar algo. Diz tudo, né? Você citou esse poema do Banir do Coração, e eu já tentei, eu tento banir o coração de vários poemas, porque às vezes eu tenho medo de me derramar demais. Mas eu desisti já, na realidade. Eu não quero banir o coração. Eu acho impossível, eu concordo com a Adriane 100%. A arte está para emocionar, né? Para a parte técnica, para um texto distanciado, existem muitos outros. Mas os poemas, principalmente, acho que não. Eles têm que, para mim, o poema tem que tocar, tem que emocionar. Às vezes é um verso. Você pode ler um poema inteiro e encontra aquele verso que vale. Você vai carregar para o resto da vida esse verso, mas esse verso ele te emocionou, ele te tocou. E para mim, uma poesia que não me emocione, eu consigo até ver que poesia muitas vezes é linguagem, e a importância da linguagem na poesia, da forma. E tem poemas belíssimos, mas que, quando não me tocam, eles não ficam comigo. Eles são uma experiência interessante, rica, mas eu não guardo, eles não vão comigo. Então, hoje em dia, justamente o contrário, eu penso como colocar mais coração e de que forma colocar esse coração, qual é a forma mais interessante que ele pulse dentro do poema. Eu acho que, para mim, cada poema tem que pulsar, tem que bater um coração nele, porque aí esse pulsar vai ser a ponte com quem está lendo. E o desnudar-se, né, ou a vulnerabilidade, tem que ter
algo que conecte o humano com o humano, que a minha experiência, que era o que você estava falando, que a minha experiência seja a do outro. Então, eu procuro muito o poema que pulsa hoje em dia. Eu tenho um pensamento recorrente, atual, que é um agradecimento pela capacidade do peito sentir e do coração pensar, que é dar esse despropósito para a função inicial dos dois. Mas ontem, escutando a Tereza aqui, ela comentou um negócio muito legal, que ela falou, olha, eu tenho convicção, o livro dela estava caindo sem parar, não sei se vocês viram isso. E aí ela fez um canto, entoou um canto, o livro parou de cair, e ela falou, a grande parte da minha escrita é espiritual. Eu sei que eu recebo isso, independente da crença, isso chega para mim e isso precisa ser dito. Eu diria que eu acredito profundamente que somos feitos de corpo físico, alma e espírito. E quando eu acho o equilíbrio do corpo físico e da alma, que é essa coisa das duas transitarem entre funções, eu diria que só me resta escrever com o espírito, é o que eu acho que eu faço. Pegando essa ideia dentro do que a gente está falando aqui, que a Adriane, em uma outra entrevista, sobre essa capacidade da arte salvar a gente, né, resgatar, etc., que vocês abriram comentando isso, que você não viu um mar, sei lá, aos 20 anos, alguma coisa assim, mas ao entrar numa biblioteca pública adolescente, você viu, né, porque você acessou essa poesia do mar. Então, um pouco isso eu gostaria que vocês abordassem, essa sua origem. Quando vocês viram, bom, eu sou poeta, a arte me salvou, teve algum clique? O primeiro livro de poesia que eu vi foi o Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Todo mundo, né? E eu tinha 7 anos e fui numa escola pública. Na minha casa não tinha livros, nós éramos extremamente pobres. E meus pais não eram letrados. E eu me apaixonei por livro. E é interessante porque eu fui mandada para essa biblioteca de castigo, porque eu estava falando demais, eu atrapalhava os outros, e aí me mandaram de castigo para a biblioteca. Quando eu cheguei lá, tinha uns livros em cima da mesa, lembro até hoje, a mesa redonda, tinha uns livros. E aí me chamou a atenção aquele ou isto ou aquilo. Eu já estava alfabetizada aos 7 anos. E aí eu abri o livro e comecei a ler. E eu achei incrível, assim, eu não imaginava que existisse aquilo, que existisse um jeito de falar, de escrever, que fosse curtinho e que, quando você ia lendo, formava uma espécie de música, porque é tudo rimado. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido poesia na minha vida. Aí você pega a Cecília Meirelles ou Isto ou Aquilo, que é completamente musical, né? Completamente rimado, tudo medido, né? Os versos são medidos. Eu fiquei absolutamente apaixonada. E aí eu descobri uma coisa melhor ainda, que eu podia fazer uma ficha e levar livro para casa, o livro que eu escolhesse. E aí pronto, né? Eu comecei a ficar de castigo várias vezes depois, era ótimo. Foi um incentivo à minha vida terrível nas escolas. E é isso, a poesia veio para mim. Quando eu falo assim, quando eu digo a poesia me salvou, eu não falo isso como um remédio, uma panaceia que vai salvar todo mundo, porque eu acho, sinceramente, isso uma bobagem, no sentido de que nem todo mundo gosta de poesia, como nem todo mundo gosta de dançar, como nem todo mundo gosta de futebol. As pessoas gostam de coisas diferentes. Tem gente que vai ser salva pela natação, né? Não é pela poesia, né? Agora, para quem gosta de poesia, realmente, às vezes um verso. Matilde Campilo tem um verso maravilhoso que ela fala, né? A poesia não salva a vida, mas salva um minuto. Nossa, quantas vezes um verso não salva um minuto da gente? É tão bom, um minuto salvo, gente. A vida é tão difícil. E a poesia, na minha experiência pessoal, ela me salvou. Me salvou até, como disse aqui a Alexandra. Quando eu escrevo algo, eu acesso algo sobre mim. É uma experiência muito pessoal. E é uma experiência também coletiva, porque acontece com várias pessoas também, né? Que gostam de poesia.
Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Eu li isso 1 milhão de vezes. Acho que toda a nossa geração entrou na poesia pela Cecília Meirelles. E li para os meus filhos, enfim, é lindo esse livro. Qual era a pergunta? Lembrei. Eu sempre gostei de ler poesia, mas eu sou uma poeta tardia, né? Eu não gostava de escrever, muito pelo contrário. Eu odiava a aula de português, quando pedia para escrever uma redação, achava um suplício. Mas eu sempre gostei de ler e sempre gostei de ler poesia. E eu comecei a escrever poesia sem querer. Comecei a escrever por causa de um livro, eu anotava sonhos, e os sonhos viraram poemas, e um dia eu descobri que eu escrevia poemas. E acho que a poesia... Para começar, a poesia mudou o meu curso de vida, né? Ela disse que eu sou atriz, mas eu hoje sou atriz só de alma. Eu era atriz. E aí eu descobri uma coisa que fazia muito mais sentido para mim do que atuar, que era escrever, e escrever poemas. E eu mergulhei nisso e fui... realmente me levou para o cinema, me levou... A poesia mudou o meu caminho. E para mim, uma tábua de salvação, né? Eu estou sempre recorrendo a ela quando preciso. Eu posso ficar muito tempo sem escrever, principalmente se a vida estiver calma, né? Plácida, quando ela está tranquila, ou quando eu não quero pensar também, eu não escrevo. A poesia sempre é um mergulho, é um convite a refletir, a pensar, a questionar. É o lugar da dúvida, para mim, é sempre o lugar de encontrar respostas. Então, nunca é calmo. Voltando à pacificação, para mim, a poesia não tem pacificação nenhuma. Muito pelo contrário, ela me desestabiliza. Apesar de ser um terreno de descobertas, é sempre um terreno de angústia também. Então, enfim, é uma relação apaixonada com o poema. Eu estou escutando vocês duas aqui. Eu adoraria também dizer que eu comecei por Cecília Meirelles. Foi bem depois. A leitura entrou na minha vida, como muitos da minha geração, que eu li de cabo a rabo a série Vagalume. E eu amava aquele negócio, porque eram todos os mundos que eu queria viver ao mesmo tempo. Mas eu sempre fui uma criança bem esquisita, na verdade. Eu sempre fui muito emocionado, e eu sempre fui muito criticado. Menino, você é muito emocionado, tudo é muito emocionado, não dá, né? E aí, um dia, bem pequeno ainda, uns 10 anos talvez, eu ganhei a Lira dos 20 anos, do Álvares de Azevedo. Quem dá a Lira dos 20 anos para uma criança de 10 anos, né? Mas me deram talvez por isso, né? Porque o menino é emocionado e tal. E aí, quando eu li a primeira vez o trechinho fim da poesia que dizia: não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, e por ti no sonho eu morrerei sorrindo. Aí eu vi que não era só eu que era esquisito. A gente combinou também fazer uma leitura para mulher, já que uma das homenagens, quer dizer, a homenagem fundamental dessa edição para as escritoras mineiras, principalmente. Mas, então, eu acho que seria bom a gente fechar com isso. Então, como ela já me indicou para a gente tentar manter o horário hoje, a gente teria mais 20 minutos. Se alguém quisesse fazer as perguntas, a gente faria algumas 2 ou 3 perguntas agora, depois a gente volta para uma leitura de poemas aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Luiz. Me perdoe a pretensão, tá? Eu vou ler uma pequena coisa aqui que diz referência ao que vem sendo conversado nas mesas sobre poesia. É uma homenagem a vocês, tá?
Os poetas sintetizam a essência dos sentimentos, dos acontecimentos, dos tempos, as glórias, os sonhos, as alegrias e as dores, e vão nos dando a certeza de que a vida, a política, o amor são cíclicos. Tudo se repete. Tudo que vivemos e temos a viver, algum dia, algum poeta já cantou e deixou vagando na imensidão da existência. Eu quis ler isso porque eu sou um leitor compulsivo de poesia desde muito cedo e escrevo desde os 12 anos, nunca publiquei livro, não publiquei ainda, né? Estava até brincando com o Pedro, quando eu fizer 70, eu já vou ter perdido o juízo, meu senso crítico poderá me permitir. Mas o fato é que esse texto ele foi escrito ilustrando um contexto que eu percebo, esse que está colocado aqui, de que Fernando Pessoa, Antero de Quintal, Flor Bela, Mallarmé, eu leio Shakespeare e percebo, por exemplo, o próprio Fernando Sabino, que não era poeta, mas tem textos que são poéticos, e recentemente, na Feira Literária de Macacos, que eu participei da organização, pelo Instituto, eu declamei um poema do Fernando Pessoa, que é como se Fernando Pessoa estivesse relendo aquele pequeno texto que o Sabino fala, que quando perguntava o que ele queria ser quando crescesse, ele falava que queria ser menino. E Fernando Pessoa tem um poema antigo, e agora mesmo a gente está fazendo um Salão Internacional de Humor em Itabira, inspirado no poema de Drummond, O Sobrevivente. E que, como eu leio bastante poesia, eu tenho sempre essa sensação, e em poemas que vocês leram e declamaram, eu encontro poetas de todos os tempos, né? Então é isso, vocês percebem isso da poesia como essa coisa que, de alguma forma, se repete na essência mesmo, de colocar o coração, a razão, a indignação, e são comuns, né, à humanidade e aos tempos. Como é que é para vocês isso? Eu acho que é inevitável o exercício da repetição em algum lugar. A gente falou disso ontem na mesa de poesia, que a gente estava tratando se poesia íntima e intimida, né? Eu acho que o ato da repetição ele é uma homenagem, principalmente quando a gente começa a criar nosso estilo, né, de escrita, de poesia. Claramente, eu fui para o caminho ali do Manuel de Barros quando eu comecei a escrever, ou quando eu comecei a entender poesia, e passei tão longe, né, ainda bem. Mas talvez a forma de olhar poesia do Manuel de Barros, quando ele escreve um ensaio sobre o chão, né, a possibilidade da gente... É tão lindo olhar para o céu, mas vamos olhar a pedrinha, o pedacinho de grama. Assim. Eu acho que ele abriu meus olhos para enxergar coisas que não necessariamente estavam ditas ou ensinadas. E a repetição, para mim, ela ocorre nesse lugar, que é o lugar do início de homenagem e depois numa construção, porque a gente é feito disso. A gente é feito do que a gente acredita, e a gente acredita também nos poetas que a gente ama. Então, para mim, é uma construção. Mas a repetição ela vai cada vez mais ficando longe, e a gente vai ficando mais a gente. Eu acredito nisso. Assim. Eu acho que eu vou te responder com um poema, porque eu acho que a gente está o tempo inteiro conversando, quando a gente escreve, conversando com quem a gente leu, de algum jeito, né? Ou pela repetição, ou quando a gente vai para o lado oposto, né? A gente não concorda e revida, e muitos poemas são conversas com outros poemas. E eu escrevi um poema chamado Com Licença Poética 2, que eu escrevi depois de ler o Com Licença Poética da Adélia Prado, que para mim é uma poeta maravilhosa, que é minha grande referência desde sempre. E o Com Licença Poética, ela escreveu depois de ler o poema de Sete Faces, do Drummond. E o poema diz assim, o meu: quando parti, um olho torto desses que falam nos cantos disse: vai, Alexandra, ser sombra na vida,
Cargo muito ingrato para a mulher, essa espécie tão dividida. Acolho o desafio que me cabe e não quero fugir. Tarefas miúdas que não vale contar. Bogotá, onde me falta o ar, os filhos que tento cuidar. Mas quando trancada, escrevo. Com pedras, abro buracos na parede da minha sala, escavo túneis, busco uma ponte com outras tão perto de mim. Estar ao meio é dor demais. Já a vontade de ser essa sina vai até a minha bisavó, que no início do século XX ousou sair à rua para pintar. A jovem atrás do cavalete era tímida, magra, sensível, quase não pintou. Foi parada para casar. A moça atrás do cavalete e das aquarelas. Ser sombra na vida é maldição de ontem. Vai carregar bandeira. Esta, sim, é a missão de todas. Mulher é múltipla. Eu sou. Bom, eu acho que a explicação de haver repetições é que a forma muda a cada tempo, mas o humano é o mesmo. O humano é o mesmo. Bom dia. Ouvir vocês é bom demais, né? Deixar claro aqui. Eu queria fazer especificamente, que eu fiquei impactado com o segundo poema, né, que a Alexandra leu no início, e saber se ele já está publicado, porque você falou, vou ler algumas coisas novas. Eu achei, assim, foi uma seta, assim, sabe, obrigada. em mim. E aí eu queria muito ter acesso, saber quando vai sair, mas não saiu ainda. Enfim, se eu conseguir encontrar uma ordem para os poemas, quem sabe se ele sai esse ano ainda, mas senão ano que vem vai sair. Talvez se chame Ressaca, mas ainda não escolhi. Não, lindo, Obrigada. Contemporâneo. E a gente teve uma discussão aqui há pouco que estava falando sobre a questão de chega um momento na nossa vida que aí a gente encerra o cuidado com os filhos e a gente acha, bom, agora eu estou liberto. E aí, com a Marta Medeiros. E aí, de repente, tem os pais para cuidar. Onde entra a vida prazerosa e das coisas que a gente passa a poder fazer com essa dicotomia. Eu acho que o teu poema vai um pouco ao encontro disso, né? De onde se perde esse brilho, onde é que está essa história, e eu achei super bonito, né? E parabéns para todos vocês, está muito bom a conversa, muito boa. Tem uma outra pessoa que pediu para fazer uma pergunta, já que... tá ótimo. Adriana, bem rapidinho, você falou aí de um projeto que você tem lá em Belo Horizonte, queria que você falasse sobre ele, de ler poesia nas quintas-feiras. Como é que é isso? Fala aí do projeto. Vou falar curtinho aqui para não pegar muito tempo. Na verdade, o projeto não é meu, eu só faço a mediação. É um projeto da Círculo de Poemas. O Círculo de Poemas tem editado muita poesia no Brasil, edições muito bonitas, por sinal, e eles estão abrindo clubes de literatura no país todo, então já tem algumas capitais. Belo Horizonte foi a terceira. Então, tinha São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte, agora tem em Salvador, e me parece que tem em Porto Alegre também, vão abrir mais. Lá em Belo Horizonte, ele ocorre toda segunda, quinta-feira do mês, na Livraria do Belas, que é uma parceria que a gente fez, e funciona com a gente levando sugestões de livros da Círculo, porque é ela que patrocina o clube, e outras sugestões de outras editoras. Então, sempre lemos durante um mês 2 livros e levamos para ler, ou ouvir, ou ler e ouvir, nessa quinta-feira. O que eu acho legal disso, de independente de ser da Círculo ou não, é o seguinte: essa experiência dos clubes literários, ela é muito boa, porque ela é uma experiência que nos tira desse excesso de virtualidade, nos coloca no real, com a coisa e com as pessoas. Então, assim, eu acho muito legal falar disso, porque eu quero estimular. Digo aqui para vocês, eu fundei um clube do livro lá no meu trabalho, que não tem nada a ver com literatura. Então, uma vez por bimestre, a gente leva qualquer livro que a gente gostou para falar numa mesa com café e pão de queijo.
É possível fazer esses clubes no trabalho, na escola, na universidade, na vizinhança, em qualquer lugar. O Brasil não tem boas políticas públicas, quase nenhuma de leitura, e a gente reclama que o Brasil não tem leitor. E, infelizmente, mais uma vez, parece que o que a gente quer, a gente vai ter que pegar a gente mesmo e fazer. Os clubes de leitura são algo que todos nós podemos fazer. Qualquer um de nós pode começar um. Viu? E as pessoas acabam topando. Meia dúzia, 10 pessoas. Gente, é muito melhor do que nada. Antes disso, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Porque você falou alguma coisa que ajuda a gente a sair do excesso de virtualidade, das redes sociais e tal. E o Milton Atum, que esteve ontem, ele fez a colocação de que, para ele, a literatura é a nossa defesa contra o império das redes sociais. Eu queria que vocês comentassem isso rapidamente, e pensando o seguinte, a forma atômica, mais fragmentária da poesia, será que ela não se mistura ou, de alguma maneira, né, é melhor absorvida quando, né, enfim, no suporte das redes, através do Instagram? Eu queria retomar só a primeira mesa que a gente assistiu na FLIT, na quarta-feira, que os 3 estão aqui presentes, inclusive, Pedro, Socorro e Luiz, que eles trouxeram uma pesquisa mostrando hábitos de leitura, mas se aprofundaram num tema que, para mim, é fundamental. O que é leitura, no fim das contas? O que é um leitor? O leitor é a pessoa que lê um livro, a pessoa que lê um trecho de um livro. Agora, e a pessoa que lê um trecho de uma poesia no Instagram, ou uma pessoa que vê alguém recitando uma poesia no TikTok? A gente precisa se adaptar. Eu acho, é claro que existe uma parte perigosa nesse excesso de tela, principalmente de redes sociais, que vai para um lado psicológico extremo, mas especificamente para a leitura e para a poesia, eu acredito que há necessidade de uma adaptação. Ontem o Lucão estava aqui comigo, que despontou como um grande poeta na rede social, que carrega multidões em tudo que ele faz, atinge as pessoas, cria hábito de leitura. Então, eu acho que espaço existe. A gente tem que saber aproveitar esse espaço. É o famoso implodir por dentro, né? Não por fora. Eu vejo as redes sociais como o maior divulgador da poesia, né? Porque, principalmente para poemas curtos, que você coloca ali, eles cabem direitinho ali naquele quadradinho, é uma maravilha. E até para falar poemas. Muita gente não consegue ler poemas, mas consegue ouvir os poemas. Eu adoro falar poemas, então eu uso também o Instagram. TikTok eu não consegui entrar ainda, confesso. Mas o Instagram para falar poesia. Então, eu acho que a gente não tem como lutar contra isso. Então, é realmente abraçar e saber que é um poderoso divulgador da poesia, até porque não tem espaço para divulgação de poesia, então a gente mesmo que faz esse trabalho de formiguinha e na internet. Aliás, a gente já pode cada um passar seu Instagram, o meu é Alexandra Maia. A gente faz esse trabalho de chegar no leitor, e é um trabalho poderoso. Agora, voltando à sua pergunta, que a literatura é um refúgio, né, das telas, sim, né, porque tanto para escrever quanto para ler, você tem que estar ali, você tem que estar presente. Mexe com você, te dá, por exemplo, compaixão. Em seguida passa um gatinho, em seguida passa o Bolsonaro, em seguida passa uma receita no TikTok, em seguida um poema lindo de amor, em seguida a mulher passa pelada, em seguida passa... Quer dizer, é diferente. Não há como dizer que a leitura de um livro, a leitura imersiva, seja em tela ou não o livro, tá? Mas que essa leitura com continuidade seja igual à leitura de tela, não. Aí, como ele diz, não adianta lutar contra, vamos nos adaptar. Sim, vamos tentar achar o caminho do meio pelo seguinte: existem inúmeras pesquisas hoje científicas que falam do mal que o excesso de telas tem causado às pessoas, principalmente crianças e adolescentes. Isso já é algo dado cientificamente. Faz mal e vicia. Não sabiam, há muito tempo atrás, que o cigarro fazia mal e viciava e estava todo mundo fumando.
Depois descobriu-se que fazia mal. Há vício químico no uso excessivo de redes sociais. Por quê? Porque ela trabalha com o que a gente adquire de volta, né? A gente foi curtido, foi comentado, dopamina. A gente não foi, aquela depressão, a serotonina cai. Gente, isso acontece. Então, é preciso caminho do meio para tudo. É preciso ter um horário para entrar, um horário para sair. É preciso saber com que idade você deixa o menino o dia inteiro no celular, com que idade você dá o celular, com que idade você não dá. É preciso admitir que ótimo para divulgação de poesia. Eu mesma não teria minha poesia divulgada se não fosse redes sociais. Mas tudo tem que ter um limite e equilíbrio. Nós, a humanidade, estamos em desequilíbrio. E saber isso é maravilhoso, sabe por quê? É saber que a gente está em desequilíbrio que vai levar a gente a ficar se questionando sobre aquilo que a gente faz. E aí a gente pode equilibrar melhor as coisas. É para sair da rede social, trancar tudo e fazer clube de leitura? Não. Dá para fazer os dois. Mas a gente também não pode abandonar isso aqui, o olhar com o outro. Talvez se eu estivesse escrevendo isso aqui na rede social, muitos já tivessem me cancelado na hora. Porque não tem essa entonação de voz, não tem o olho, não tem a minha tentativa de compreensão, a de vocês. Talvez eu e ele, com noções, a princípio, antagônicas ali, já tivéssemos nos estranhado em rede social. E a gente está perdendo essa capacidade de conversar, de falar coisas opostas, a princípio opostas, porque nem são. E isso só se dá no real, isso só se dá no olho. Nós precisamos fazer como Ailton Krenak, que vive gritando para nos ensinar, como os povos nativos brasileiros vivem tentando nos ensinar. Nós precisamos retroceder. Nós precisamos parar de só progredir. Não estamos progredindo. Estamos destruindo o planeta. Vamos encerrar, então, rapidamente com uma leitura. Eu tinha combinado essa coisa de fazer uma homenagem, uma leitura à Adélia, mas se vocês não tiverem... Ou outra poeta, claro. Mas, se não tiverem, podem ler um poema de vocês, claro, sem o menor problema. Você quer começar, Adriane, que você já está aí de... Vou começar, então. Gente, eu trouxe, então, para ler poema da Maria do Carmo Ferreira. Maria do Carmo Ferreira hoje está com mais de 80 anos, é uma poeta mineira, está atualmente até internada no Rio de Janeiro. É a primeira vez que ela é publicada em livro. A obra dela foi toda reunida pela Martelo Editorial. Está lindo, são 3 tomos numa caixinha, com a poesia dessa grande poeta, uma poeta que foi elogiada por Décio Pinhatari, por grandes nomes, Sebastião Nunes, grandes nomes da literatura brasileira, e que agora, pela primeira vez, está em livro. É uma das maiores poetas brasileiras, que agora as leitoras e os leitores poderão conhecer, porque é a primeira vez que a obra está publicada. Então, quem tiver interesse, é da Martelo. Atestado de óbito, Maria do Carmo Ferreira. A morte nada explica sobre a vida, nada se pode fazer. A morte nada explica sobre a vida, nada se pode fazer. A palavra não resolve, não resolve. A palavra não resolve. A morte nada explica sobre a vida, nada se pode fazer. A palavra não resolve. Engole o choro e a saliva. Engole o choro e a saliva. Engole. Viva a vida, nada explica sobre a morte. A solidão precipita na dor a cor do absurdo. O soluço é um vão recurso. A alma nasce em decúbito. Vertical na vida é a morte. Porque o corte cicatriza. Porque o vórtice horroriza. Porque o tempo oraculiza. Porque a letra petrifica. E o que doer, doendo fica. Eu estava aqui tentando o artifício de buscar na internet, mas não temos internet. Não, aqui não pega direito, mas eu vou falar de uma poetisa, que esse eu tenho guardado porque eu carrego comigo muita coisa dela, que é a Elisa Lucinda, que eu amo profundamente, e é muito pequenininho, mas que diz tanto das coisas que eu acredito. Uou!
Ontem caiu o livro, hoje foi o microfone. A canção vai ter que ser mais forte. A Elisa escreveu Aliança, que ela diz: de alguma maneira quero sempre me casar com você. Para mim, esse amor é diferente, não é de papel passado, é amor de papel presente. Tá vendo? É tudo fofo, né? Fofo. Peraí, eu vou achar uma Adélia Prado aqui em 2 segundos. Acho que eu tenho uma Adélia aberta aqui, quer? Eu quero. Adélia é bom, que tudo é bom. Tudo é bom, qualquer coisa da Adélia leu já é. Lembra que eu não sei se... Bom, a Serenata. Não apagar, tá? Uma noite de lua pálida e gerânios, ele virá, com a boca e mão incríveis, tocar flauta no jardim. Estou no começo do meu desespero e só vejo 2 caminhos: ou viro doida ou santa. Eu que rejeito e exprobo o que não for natural, como sangue e veias, descubro que estou chorando todo dia, os cabelos entristecidos, a pele assaltada de indecisão. Quando ele vier, porque é certo que vem, de que modo vou chegar ao balcão sem juventude? A lua, os gerânios e ele são os mesmos. Só a mulher entre as coisas envelhece. De que modo vou abrir a janela se não for doida? Como a fecharei se não for santa? Maravilhosa, Adélia Prado. Obrigada, então, gente. Maravilhoso. Maravilhosa essa descoberta aí para nós, essa sua. Demais. Obrigada a vocês. Muito obrigado. três. Muito obrigado a todos. Obrigada. Você vai me matar se eu sortear 3 livros aqui, rapidinho? Ah, desculpa, eu esqueci. Rapidinho. Posso? Posso? Rapidinho. Rapidinho. Eu vou sortear 3 livros aqui. É um negócio de falar o número, não é? Me ajuda a Então, contar, vocês podem falar ajuda um a número contar. cada uma, de 1 a 109? Olha só. Eles sabem contar aí, mais ou menos, Fala o número pra gente, de 1 a 109. 19. 11, 18, 19 foi a Cristina. Ah, não. Marmelada. Marmelada. Deixar os 3. Aí, ganhou do lado. Só não vale falar que não quer, tá? Depois você finge aí também. Ó, então o meu é 80. Tá. Escolhe o último pra mim. Escolhe um número pra mim. Me deixaram escolher um número aqui, então eu escolho 26. 26? É. Normalmente é quem assusta, né? Ganhou agora. Eu diria que começou com o pé direito, tá? Começou bem, ó. Obrigado, gente. Muito obrigado. Quero agradecer a todos e todas, em nome da FLIT, e convidar para ficar para a próxima